Olá galera, tudo bem? Pessoal do primeiro ano, beleza? Vamos aí para nossa aula aí sobre paisagem sonora, beleza? Eu vou estar explicando para vocês aqui três conceitos, né? Primeiro vamos falar sobre paisagem sonora. Nós temos que entender três conceitos: som, ruído e barulho, beleza? Então eu vou explicar nessa aula curta aí sobre esses três, vou mandar o texto também para vocês, tá? Para a gente entender um pouco aí, para a gente começar a fazer a nossa atividade sobre paisagem sonora. Então, o que é paisagem sonora, né? Então, a paisagem, como o nome já diz, quando a gente fala paisagem, melhor dizendo, quando a gente olha, vê aquela paisagem, fala, nossa, que pôr do sol bacana, que cidade bacana, que lugar lindo, né? Isso é uma paisagem. Sonora, o nome já diz, vem desse som. Então, toda a paisagem, de uma certa forma, o mundo inteiro, aí entra um pouco da física, ele emite som, né? A Terra emite uma sonoridade o tempo inteiro. A gente só não se atenta a essas percepções, aqui a gente é um pouco visual, né? Então a gente acaba usando muito mais a visão do que a audição, de um certo aspecto. Então às vezes a gente não escuta, por exemplo, o barulho do vento, raramente, alguns barulhos imperceptíveis, mas que estão. A Terra, o núcleo da Terra, o centro da Terra, a Terra emite um som, né? As nuvens, os gases que são emitidos na atmosfera. Então é como se a paisagem o tempo todo tivesse em ebulição, tivesse em sonorização, né? Então é isso que a gente estuda, né? Isso é muito mais um estudo da física, principalmente, a física estuda muito isso, mas nós estamos na aula de arte, né? Então dentro da arte a gente tenta criar ou pensar nesse lugar como um lugar criativo. E quem é que estuda isso? A música, né? A música, de um certo ponto, ela é totalmente física, né? Ela tem uma questão ligada com a física também muito forte. Então, o que nós vamos estudar aqui na aula de arte é essa questão de entender um pouco o que é som, o que é ruído, o que é barulho, e como é que compor nessa paisagem, como é que é criar, né? Que daí entra nessa parte da arte, que é a criativa, como é que é criar com essa paisagem. Então, esses sons, vamos falar um pouco sobre esses sons e ruídos que manifestam, sabe, no mundo inteiro, ao redor do ouvido, compõem o que um estudioso chamado Murray Safer denominando de paisagem sonora. Ele foi o cara que pesquisou e falou sobre isso. O termo é uma interpretação da expressão em inglês que significa, se não me engano, landscape, né? Paisagem visual. É a mesma coisa que se equivale ao som de escape, uma coisa sonora, né? Beleza? Eu vou mandar um texto, a gente vai ver uma performance de um dos estudiosos que fala sobre a questão do silêncio. Será que no silêncio tem som? Fica aí, né? Vamos pensar nisso, assunto para a próxima aula. Então, quando a gente fala vamos falar dos três componentes: som, ruído e barulho, certo? Então, vamos começar pelo som, que é o mais importante. Então, todo fenômeno sonoro está relacionado à vibração de um objeto, sabe? Isso é um meio mecânico. Então, o som ele só é emitido com a vibração de alguma coisa, como um diapasão, né? Não sei se todos conhecem o que é um diapasão. Eu vou mostrar algum objeto para a gente entender daqui a pouco. Então, quando ele vibra no ar, né, ele transmite ondas, né, que pode ter ou não periodicidade. O que é periodicidade? Segura, né? Periodicidade, vou dar um exemplo para a gente ficar mais claro. Então, eu tenho aqui uma baqueta, vamos chamar de objeto. Quando eu estou fazendo assim, não sei se o celular faz a captação do som. Então, o meu objeto, certo? Jogado ao ar mecanicamente, ele está produzindo, perto do ouvido, eu escuto a vibração, isso compõe o som, certo? Isso é um som. Eu crio uma periodicidade, por exemplo, quando eu crio um objeto em relação a uma coisa. Então, vou brincar aqui, tá bom? Dois objetos e nós vamos criar uma periodicidade. É como se fosse uma pequena harmonia, beleza? Então vamos lá.
Acabei de criar uma periodicidade. Periodicidade, perdão. Nossa, vamos parar com isso aqui que tá feio a coisa, né? Então, eu acabei de emitir um som com periodicidade, né? Tem uma pequena, ou seja, essas ondas começam a criar uma pequena harmonia, certo? Então, isso é o som. E quando as ondas elas não combinam acerca de períodos, ou tempo, né, vamos dizer assim, nós temos a dissonância, que foi um pouquinho que eu fiz agora, né? Então, nós temos essa coisa. A periodicidade cria harmonia. É que eu estou sem um violão. Então, quando eu faço duas notas, eu estou criando uma harmonia. Certo? Quando elas não combinam, eu crio uma dissonância. Isso é o som. Beleza? Está confuso, mas eu vou mandar o texto que vocês vão entender tudo. Ruídos. Né? O que é um ruído? Nós entendemos o que é o som. Para entender o ruído, nós precisamos entender o que é o som. Então é assim, podemos dizer que os ruídos é a ausência de periodicidade, né? Das ondas sonoras, ou seja, é a ausência disso, que as suas frequências e componentes não possuem relações harmônicas. Por isso, o que eu fiz agora está mais parecido com ruído, né? Teve um momento ali no meio que teve um ruído, volta o vídeo que você vai ver, que até fiz uma cara porque saiu daquela harmonia. Então, quando essa dissonância bate no nosso ouvido, gera uma sensação de desconforto. Entendeu? Então, a dissonância gera essa sensação de desconforto, certo? E quanto mais dissonante, maior a estranheza. Vale pensar que, embora dissonante, em algumas outras, isso é um processo cultural, né? Então, de repente, para mim, aquilo não é ruído. Para o meu amigo, não, isso é legal. Então, nós temos que entender isso. Também, o ruído pode ser um processo cultural. Um exemplo claro disso. Alguém que trabalha no aeroporto, né? Alguém que trabalha no aeroporto, ele está muito mais associado ao ruído da decolagem do avião, das turbinas, do que a gente. Aquilo para a gente provoca muito mais uma sensação de estranheza para o cara que já está lá. É um exemplo do que é um ruído, certo? E agora a gente vai para o barulho. Tá? O barulho não deve ser confundido com ruído. Então, ruído é uma coisa e o barulho é outra, né? Ruído, como nós vimos, está relacionado à física, a uma questão física, tá? Independente do receptor. A aceitação desse ruído pode ser uma questão cultural. Porém, o barulho trata-se de uma opinião pessoal. Chamamos de barulho qualquer tipo de som indesejável, entendeu? Então, mesmo uma música, por exemplo, se tiver uma música erudita, repleta de harmonia, periodicidade, pode ser considerado um barulho para alguns. Principalmente se tiver em alto volume, a ponto de prejudicar a audição. Certo? Então, assim, de novo, o ruído, ele é por falta de harmonia, quando ele acontece essa dissonância, tá? E é uma questão de um processo cultural, de aceitação desse ouvido, né? O barulho é completamente ao contrário. O barulho, ele é uma questão cultural também, só que é uma questão pessoal, né? Então, é uma opinião minha. Eu não gosto disso aí, então isso é um barulho. Eu não gosto, por exemplo, de tal música. Isso para mim é um barulho, né? Não gosto de sertanejo. Não é um barulho para mim. Então, o barulho está relacionado a uma questão pessoal. Os ruídos não. O ruído é uma questão que dá essa dissonância. E o som, a gente já falou, é tudo que é provocado pela vibração. Então, galera, para a gente terminar essa primeira aula, e essa não é a primeira, né? Essa aula a nossa primeira aula sobre sons, sobre paisagem sonora. Então, tá aqui a aula, eu vou disponibilizar para vocês, vou mandar o texto. Nós vamos ver 2 trabalhinhos que depois eu vou explicar lá por e-mail, muito práticos. Tem um vídeo que é muito bacana, aliás, um filme que é muito bacana chamado Som ao Redor,
Eu vou mandar um link também para vocês estarem pesquisando, tá? Para vocês estarem dando uma olhada em alguma coisa. E uma atividade também que eu vou passar na quarta-feira para a gente estar fazendo, tá bom? Então aí fica meu abraço, boa aula para vocês e um abraço para todo mundo, tá bom? Fiquem bem aí, galera. Daqui a pouco a gente volta. Abraço!